Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa E a conversa vira transformação. resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Oi! Bora começar a nossa conversa de hoje. Mergulhamos nas primeiras páginas de A Psicologia Financeira, sabe? Do Morgan Housel. E a ideia central é daquelas que fazem a gente parar para pensar mesmo. Parece que o nosso sucesso com dinheiro tem muito mais a ver com como a gente se comporta, sabe? Do que com, sei lá, inteligência ou estudo. Bem interessante, né? Fica aquela pergunta: por que gente que parece super brilhante toma umas decisões financeiras desastrosas? E o que isso mostra sobre nós e o dinheiro? E para já começar com o impacto, o livro traz logo na introdução uma história, assim, chocante. Um executivo de tecnologia, um cara genial, cheio da grana, que literalmente jogava moedas de ouro no mar, só por diversão. E, anos depois, falido. Isso já dá o tom, né? Vamos explorar essa relação aí meio complexa entre nossa mente e nosso bolso. É uma perspectiva fundamental mesmo. O Housel argumenta que lidar com dinheiro se parece menos com física, sabe? Com aquelas leis exatas, previsíveis. E muito mais com psicologia. É um campo dominado por emoções, por vieses, né? Histórias pessoais, comportamentos que, bom, nem sempre são racionais. Pelo menos não do ponto de vista da matemática pura. Certo, vamos tentar desempacotar isso. O livro coloca lado a lado duas figuras que, nossa, ilustram isso perfeitamente. O Ronald Read, um faxineiro, frentista, que acumulou quietinho 8 milhões de dólares ao longo da vida, Como? só investindo com paciência o pouquinho que sobrava. E no outro extremo, o Richard Fusconi, executivo financeiro, MBA de Harvard super bem-sucedido, que viu tudo desmoronar na crise de 2008. Por quê? Excesso de alavancagem, ganância. Como isso é possível? A diferença é gritante. Pois é. E o ponto central que o livro destaca é justamente esse, né? Não foi a inteligência ou conhecimento técnico. Foi o comportamento que definiu o resultado final. O Reed teve uma paciência, assim, quase sobre-humana. Já o Fusconi, bom, ele sucumbiu à ganância. E é fascinante porque, em poucas áreas, o comportamento individual tem um peso tão desproporcional no resultado, sabe? Ninguém espera que a paciência faça um leigo operar o coração melhor que um cirurgião famoso, né? Mas em finanças essa dinâmica acontece. A psicologia financeira explica essa aparente contradição. E essa ideia leva a gente direto para o conceito principal do capítulo 1, que é: ninguém é maluco. A tese é que as nossas decisões financeiras, aquelas que podem parecer doidas para os outros, elas fazem todo sentido dentro do nosso universo particular, que é moldado pelas nossas experiências, né? O Housel diz que cada um de nós vive só uma fração mínima, tipo 0,0000001% do que rola no mundo. Mas a gente usa essas poucas experiências para construir uns 80% da nossa visão de como o dinheiro funciona. É muita coisa baseada em pouco, né? Exato. E as ilustrações no livro são muito boas para mostrar isso. Por exemplo, quem cresceu num lugar com inflação nas alturas tende a ter mais aversão a deixar dinheiro parado ou investir em título de longo prazo, comparado com quem viveu, sei lá, décadas de estabilidade. Faz sentido, né? Da mesma forma, quem entrou no mercado de trabalho numa época de alta forte da bolsa pode acabar gostando mais de investir em ações do que alguém que começou bem numa crise. O livro também cita a diferença de geração. A mentalidade de quem viveu a Grande Depressão lá nos Estados Unidos é totalmente diferente das gerações seguintes. Até o John F. Kennedy, que era de família rica, admitiu que para ele a depressão foi algo que ele estudou em Harvard, não que ele sentiu na pele, sabe? A experiência pessoal é um filtro muito, muito poderoso. Tem também um exemplo dos bilhetes de loteria, que eu acho muito forte. O livro pergunta por que pessoas com menos grana tendem a gastar uma porcentagem maior do que ganham em loteria. Para quem olha de fora, pode parecer um desperdício, algo irracional. Mas se você pensar a perspectiva de quem tem pouca chance de subir na vida rápido, comprar um bilhete pode ser como comprar um sonho, uma esperança ali, palpável, mesmo que a chance seja mínima. É uma lógica mais emocional do que financeira, entende? totalmente. Tem uma frase que fica na cabeça: nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. O livro até usa o exemplo do Bill Gates, né?
Aquele acesso super privilegiado a um computador lá na Lakeside. Nossa, sim. Foi um fator sorte ali, né? Difícil negar. Muito. E aí, pra contrastar, tem a história do amigo dele, o Kent Evans. Tão brilhante quanto, apaixonado por computador também, mas teve um fim trágico, né? Morreu antes de se formar. Pesado isso. Mostra bem como sorte e risco são, tipo, dois lados da mesma moeda. E a gente quase nunca percebe direito o papel do acaso quando olha para o sucesso ou para o fracasso dos outros. Ou até para o nosso, né? É verdade. A gente tende a criar uma narrativa muito focada só no mérito, né? E esquece esse fator. Exatamente. É bom para ter um pouco mais de humildade, talvez, e perspectiva. Falando em armadilhas, isso leva para outra ideia. A do nada é o suficiente. Aquela história do Vonnegut com o Heller é sensacional. O Heller falando para o bilionário. Eu tenho algo que você nunca terá. O suficiente. É ótima essa história. E aí você pensa no Rajat Gupta, no Bernie Madoff. Caras no topo do mundo com grana que não acaba mais. E mesmo assim, arriscam tudo por mais. Por quê, né? O que leva a isso? Olha, acho que um ponto central é a comparação social. A gente está sempre se medindo pelos outros, né? E aí, se você não tem um objetivo claro do que é suficiente para você, vira uma busca sem fim. E o perigo é colocar em risco coisas que não têm preço, né? Reputação, liberdade, família, a própria felicidade. Por um ganho a mais que talvez nem faça tanta diferença. É definir essa linha, né? Onde é o meu chega. Faz todo sentido. E falando em fatores que a gente não dá tanta bola, o tempo. O capítulo dos juros compostos é, uau, o poder do tempo dos investimentos. Nossa, é demais. O exemplo do Warren Buffett é clássico. A maior parte da fortuna dele veio depois dos 65 anos. Isso mostra que não é só ser um investidor genial, é ser um investidor por muito, muito tempo. Exato, é algo que a nossa intuição não pega fácil. O livro até compara com as eras glaciais, sabe? Mudancinhas pequenas, mas constantes por um tempo enorme, geram um resultado gigantesco. O tempo é o maior multiplicador que existe. Caramba. E para esse tempo funcionar a seu favor, você precisa sobreviver no jogo. Não pode quebrar no meio do caminho. O que conecta com a ideia anterior, né? Saber o seu suficiente ajuda a não tomar riscos absurdos que te tirem da partida. Perfeito. E essa é a ponte para o próximo ponto. A diferença entre ficar rico e continuar rico. O livro diz que são habilidades diferentes. Sim, totalmente. Ganhar dinheiro às vezes envolve otimismo, tomar risco, né? Agora, para manter, precisa de uma dose de paranoia, talvez. Foco em não quebrar. O exemplo do Jesse Livermore, aquele especulador famoso, ganhou fortunas, perdeu tudo, várias vezes. É um super alerta, né? A mentalidade muda. Deixa de ser crescer a qualquer custo para ser evitar a ruína a qualquer custo. Porque a ruína te tira do jogo, acaba com a mágica dos juros compostos que a gente falou. Entendi. Por isso a importância da margem de segurança, de planejar para o inesperado. É ter otimismo no longo prazo, sim. Acreditar que as coisas vão dar certo, mas com cautela no curto prazo, sabendo que o caminho tem tropeço. E por último, mas não menos importante, a ideia das caudas longas. Aqueles eventos super raros, mas com um impacto desproporcional. A ideia de que você pode errar um monte de vezes e ainda assim ter sucesso no final. Libertador, né? Muito. O livro cita o colecionador de arte Heinz Berggruen, que acertou em poucas peças geniais, ou mesmo a Disney, com alguns filmes que foram sucessos estrondosos e pagaram por vários outros que não deram certo. Esse fenômeno das caudas explica muito do sucesso em várias áreas. A maior parte dos resultados vem de uma fração minúscula de eventos ou decisões. Dados de mercado de ações, por exemplo, mostram isso claramente. Poucas ações são responsáveis pela maior parte do retorno do índice. Olha, uma das ideias mais fortes, para mim, está no capítulo 7. Ter controle sobre o próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Isso. Nossa, muito forte. E conecta total com estudos, né? Tipo aquele do Angus Campbell. Ele viu que sentir que você controla a sua vida, isso importa mais para a felicidade do que, sei lá, o salário ou o tamanho da casa. Exatamente.
É autonomia, né? Pois é, e o legal é como isso amarra direitinho com a defesa da poupança lá no capítulo 10. Porque guardar dinheiro não é só para comprar algo específico depois. Não mesmo. É comprar. Flexibilidade, ter opção, não sabe, independência para lidar com o imprevisto, ou para agarrar uma oportunidade, ou só para dormir tranquilo. É um retorno invisível, mas gigante. Gigante. Especialmente hoje em dia. Poupar, no fundo, te dá controle sobre o que realmente vale a pena. E falando em visível e invisível, a gente chega naquele ponto do capítulo 8 que é muito curioso. O tal paradoxo do dono do carro. Ah, esse é ótimo. A gente gasta uma grana num carrão, por exemplo, achando que vão admirar a gente. Uhum, Mas no fim, admiram o quê? O carro, uhum. o símbolo da riqueza. Não necessariamente quem está dirigindo. Aquela frase é um tapa de luva, né? Ninguém liga tanto para as suas posses quanto você. Dói, mas é verdade. E isso leva direto para a ideia do capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar para mostrar para os outros quanto dinheiro você tem, olha, é a receita para ter menos dinheiro. É o caminho mais rápido, né? Com certeza. A riqueza de verdade está escondida, está nos ativos financeiros, no que ainda não virou coisa para mostrar. É o dinheiro que está trabalhando para você, que te dá opção lá na frente. Tipo o caso daquele zelador, o Ronald Reed. Exato. O cara era milionário e ninguém fazia ideia. A fortuna dele era completamente invisível para o mundo. E na hora de decidir o que fazer com a grana, o livro traz uma coisa que faz meio contra a intuição financeira, né? No capítulo 11. Sim, aquela de ser mais razoável do que friamente racional. Isso, porque quantas vezes uma estratégia que é perfeita no papel, na planilha, Uhum. simplesmente não funciona na vida real? Porque a gente tem emoção, né? Medo, euforia. Exatamente. Ser razoável é tipo escolher uma estratégia que você consegue manter, que você aguenta firme, mesmo quando o mercado tá maluco. Não adianta querer a otimização perfeita matemática se na primeira turbulência você pula fora. É verdade. O próprio Markowitz, que ganhou Nobel por modelos complexos, admitiu que, para o dinheiro dele, ele preferiu algo mais tranquilo, mais fácil de conviver. Faz sentido. E isso conversa muito com o capítulo 12. Surpresa! A história tá cheia de coisa que ninguém previu, né? Eventos com impacto enorme. Totalmente. Guerras, pandemias, crises financeiras que surgem do nada. Quem imaginava? Então, usar o passado como um mapa exato para o futuro é furada. É perigoso, né? O planejamento financeiro precisa ter essa folga, essa margem de segurança. Justamente porque o futuro é incerto. Tem que ter espaço para errar, para o inesperado. Com certeza. Uma gordurinha para o imponderável. Começando então pelo capítulo 13, Margem para Imprevistos. A ideia central é forte, né? O plano mais importante é aquele para quando o plano A vai por água abaixo. Pois é, parece meio pessimista falando assim, mas é por estratégia, né? Exato. E tem uma coisa de humildade aí, que eu acho fascinante. O livro compara com os contadores de cartas no blackjack, sabe? Ah, sim. Você precisa saber as probabilidades, mas tem que admitir que não controla tudo. Ter aquela margem de segurança que o Benjamin Graham falava. É crucial. É fundamental. Não só para a bolsa, mas para a vida, né? Mas aí fica a pergunta. Como que a gente acha o equilíbrio para essa margem não virar, sei lá, um medo de fazer qualquer coisa? Ótima pergunta. E eu acho que isso conecta direto com o capítulo 14. Você vai mudar. Porque a margem não é só para o imprevisto externo, tipo uma crise. É para nossa própria mudança interna. Nossa, total. A gente planeja para daqui a, sei lá, 30 anos. Mas esquece que nossos sonhos, nossos valores, podem ser completamente diferentes lá na frente. Parece que foi outra pessoa que escreveu. O livro chama isso de ilusão do fim da história, né? A gente sempre acha que agora sim somos a nossa versão final. Exatamente. E isso, bom, isso meio que implode qualquer plano financeiro que seja rígido demais, né? Com certeza, a adaptabilidade vira a chave, então. E falando em adaptação e nos custos disso, chegamos ao capítulo 15. Nada é de graça, tudo tem um custo, mesmo que não esteja ali na etiqueta, sabe? O desafio é identificar esse custo e aceitar pagar. É tipo a volatilidade nos investimentos que o capítulo cita. Muita gente quer o retorno alto, mas foge da flutuação. Só que a flutuação é o preço do ingresso para aquele retorno potencial. Perfeito. Tentar evitar esse preço, tipo, vendendo tudo na primeira queda, geralmente acaba custando bem mais caro no fim das contas. Tem que ver como taxa, não como multa, né? Exato. É o preço da entrada no jogo.
E um custo que às vezes a gente não percebe é seguir o conselho errado. Isso está lá no capítulo 16, Você e Eu. Ah, esse é muito bom. O alerta é claro. Cuidado com dica financeira de quem está jogando um jogo completamente diferente do seu. Pensa num day trader dando conselho para alguém que está investindo para aposentadoria daqui a 40 anos. Não tem nada a ver, né? Horizonte de tempo, tolerância a risco, objetivos, tudo diferente. Completamente. Isso é super relevante hoje, né? Com tanta informação, tanto guru por aí. Totalmente. Antes de seguir qualquer coisa, a pergunta básica tem que ser: qual é o meu jogo? O que eu quero? Qual o meu prazo? Sem isso, é pedir para se frustrar. É a receita para frustração mesmo. E falando em frustração, é tão fácil cair na negatividade, né? Sim. O que já puxa o gancho para o capítulo 17. A sedução do pessimismo. Parece que notícia ruim, previsão catastrófica, soa mais inteligente, chama mais atenção. É porque o pessimismo é sedutor, né? Ele parece que te protege da decepção. Ah, se eu esperar o pior, não me frustro. Só que, historicamente, o progresso acontece. Com solavancos, com crises, mas acontece. Pois é. O otimismo parece meio ingênuo às vezes, mas a longo prazo, muitas vezes é a aposta mais razoável. Lembrei daquela história do avião dos irmãos Wright que o livro conta? Sim, uma invenção revolucionária e por um tempo quase ninguém deu bola. Muitos previam um fracasso. O pessimismo vem de manchete, né? Mas nem sempre acompanha a realidade de longo prazo. Ou por qualquer outra ideia mirabolante, muitas vezes entra pela porta que o capítulo 18 abre. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Ah, esse crucial. A gente é fisgado por narrativas. Uma boa história, bem contada, entra na nossa mente muito mais fácil que uma planilha cheia de números. É o nosso cérebro tentando criar sentido, né? Preenchendo as lacunas com uma história que faça sentido pra gente, mesmo que não seja, assim, a verdade completa ou a mais provável. A gente vê isso em bolha financeira, em modismo. Em todo lugar. Reconhecer esse poder das narrativas sobre nós mesmos é um passo gigante. Com certeza. O nível de caos é normal. Uau, que viagem por esses capítulos, hein? Fica muito claro que lidar com dinheiro é muito mais sobre entender a gente mesmo, nosso comportamento, do que só dominar a fórmula complexa. Sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento financeiro, entender nossos vieses, nossos gatilhos emocionais, por que a gente faz o que faz com o dinheiro. Talvez essa seja a ferramenta financeira mais poderosa que a gente pode ter. Deixa a gente com uma boa reflexão final, então. Que tal pensar assim? Será que a maior margem de segurança que a gente pode construir não é essa, interna? Entender por que a gente toma certas decisões, por que a gente muda de ideia, por que certas histórias nos pegam mais que outras. Talvez isso proteja mais o nosso futuro financeiro do que qualquer tentativa de prever o mercado perfeitamente. Fica aí para a gente pensar. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.